Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Soraya. Estarei aqui apresentando para vocês o material de Sociologia Contemporânea, objetivando que vocês tenham conhecimento mais aprofundado das unidades 1 e 3, tá bom? Eu preparei o material aqui, vou apresentar para vocês. Deixa eu minimizar essa tela, apresentar os slides, tá? É uma disciplina muito interessante, com uma abordagem bem diversificada sobre vários estudiosos, pesquisadores, autores, e eu acredito que nós teremos a oportunidade aqui de passar esse conhecimento. Bem, primeiro eu dou as boas-vindas para você, né? Olá, pessoal, já disse quem sou, professora Soraya, né? Parabenizo os alunos por escolher o EAD Ateneu. Não deixe de acessar e participar dos fóruns, tira dúvidas, assistir os vídeos e responder todas as atividades no ambiente virtual. É importante, gente, que vocês participem, tá? Desse momento de preencher os questionários, de responder os fóruns, diagnosticando o conhecimento também, interagindo, ou seja, vocês utilizarem os recursos que são possibilitados para vocês, para que possam vocês realmente obter mais conhecimento, aprofundar, gerar uma reflexão, um entendimento e uma compreensão da disciplina, ok? Nessa disciplina, Sociologia Contemporânea, ela está distribuída da seguinte forma. Na unidade 1, os pensadores, vai tratar sobre a modernidade e pós-modernidade. Na unidade 2, debate sobre modernidade e pós-modernidade. Na unidade 3, da sociedade disciplinar à sociedade de controle. E na unidade 4, as ciências sociais na contemporaneidade, paradigmas e conflitos. Bem, ao final de cada unidade, você tem acesso a perguntas de fixação, que são exercícios a serem feitos por você com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. Então, fiquem atentos a isso. Então, como a unidade 1 eu falei, os pensadores, né, serão tratados no período da modernidade e pós-modernidade. Essa unidade está dividida em subtópicos. Primeiro, as raízes históricas da sociologia. 2, a modernidade e seus teóricos. E a partir disso, nós teremos alguns pensadores, né, desse período da modernidade. Augusto Comte e o positivismo, Emile Durkheim e o fato social, o legado de Max Weber. 2.4, Karl Marx, um pensador revolucionário. 3, a pós-modernidade e seus teóricos. 3.1, Pierre Bourdieu. E 3.2, Zygmunt Bauman. Gente, muito interessante, né? Vocês podem ver que o conhecimento ele vai ser bem diversificado, ele vai tratar de assuntos diversos e vai possibilitar a vocês uma retomada histórica dos pensadores. Ok? Só um minuto. O que é que nós percebemos então? Então, vamos primeiro fazer uma compreensão dessa unidade geral, que ela vai tratar o seguinte. Nesta unidade, discutiremos alguns pontos essenciais para o debate da sociologia contemporânea. Para isso, inicialmente, iremos fazer uma retrospectiva histórica sobre o surgimento da sociologia enquanto conhecimento científico, evidenciando sua transição da fase da modernidade para a contemporaneidade. Em um segundo momento, apresentaremos os principais pensadores, Comte, Weber, Durkheim e Marx, que compõem a sociologia clássica, expondo brevemente seus principais argumentos. E, por fim, abordaremos os aspectos principais da pós-modernidade e dos dois seus principais autores, Bourdieu e Bauman. Gente, olha, nessa unidade 1 vai ser muito interessante, porque ele vai trazer um traçado histórico, né,
do surgimento da sociologia, certo? Esse traçado é como surgiu, como se desenvolveu, né? Dentro de uma perspectiva do conhecimento científico, certo? Então, ele vai começar da fase da modernidade até a contemporaneidade, certo? Explica isso, depois ele vai explicar os principais pensadores e depois, por fim, ele vai tratar dos pensadores do período da pós-modernidade, ok? Então, vamos lá. Fica melhor a gente começar e passar algumas explicações a respeito disso. A sociologia surge em um momento da história da humanidade na qual as respostas para a compreensão da sociedade não eram mais satisfatórias dentro de uma perspectiva teocêntrica, ou seja, cujas explicações se centralizavam em Deus em um período denominado de Idade Média, situado entre o século V e o século XV. Com a necessidade de compreensão da sociedade, a sociologia tem a tarefa de nos ajudar a compreender o mundo, os seus problemas e nos alertar para questões futuras. Então, gente, assim, muito interessante, porque assim como a sociologia, outras ciências se depararam com essa condição, também como a filosofia, né? Um exemplo delas. A sociologia, ela surgiu dentro de uma esfera, de um momento, né, da Idade Média, onde todas as explicações eram advindas de Deus, né? E nós sabemos que eram explicações que não justificavam exatamente o porquê do surgimento e o acontecimento de determinadas circunstâncias na vida. Ou seja, nós sabemos que antes dos filósofos, a gente vai fazer um pouquinho aqui um conhecimento, um traçado até anterior. Antes dos filósofos, né, antes de compreender a vida através da filosofia, por exemplo, o mundo era compreendido através dos deuses, né? Existia o deus da água, o deus do trovão, o deus da vida, o deus. Então, existiam os deuses. Então, cada deus daquele, ele tinha um poder de determinar como as coisas eram. Então, se existiam os deuses, né, esses deuses eles estipulavam como as coisas funcionavam a partir daquele comando que ele tinha perante o que ele reinava. Só que essa explicação, ela, com o tempo, ela não foi suficiente perante a sociedade. A sociedade começou, como a própria história está dizendo também na sociologia, começou a ficar muito insatisfeita com aquele tipo de explicação. Aquela explicação não era suficiente. E assim surgiram algumas ciências, como a filosofia, a própria sociologia, né? A sociologia ela foi posterior, nós sabemos, mas ela possibilitou a sociologia tirar essa perspectiva teocêntrica, né? O que é teocêntrica? É a teologia, né? Como o centro das atenções. E passou a compreender a sociedade de uma forma mais científica, né? Podemos dizer dessa forma. Claro que com as suas devidas limitações, mas ela foi promissora nessa necessidade de atender essa demanda, porque através dessa ciência era possível compreender melhor por que as coisas aconteciam, como as coisas deveriam ser resolvidas, né? Desafios futuros que poderiam ocorrer. Então, foi muito importante porque deu realmente um salto para a humanidade. Augusto Comte e o positivismo. Então, vamos entender, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. A gente está falando um pouquinho do surgimento da sociologia, né? E a gente vai começar a falar de alguns estudiosos, alguns pensadores da época que começaram
a ter esse olhar, né, para a humanidade, a ter uma preocupação de entender como as coisas funcionavam, e eles colocavam o seu ponto de vista. O Comte, ele foi uma desses estudiosos, um desses, podemos dizer, pesquisadores, né? Ele nasceu na França em 1798, no século XVIII, tendo influência teórica de Saint-Simon, sendo relevante para sua concepção da teoria positivista, que irá ser sua principal contribuição. Em 1826, Comte funda um curso de filosofia positiva para poder expor suas ideias. É o fundador da sociologia científica e da filosofia positiva ou positivismo. Nesta perspectiva, há uma relatividade nos fenômenos, substituindo assim o fator absoluto. Então, assim, Comte, porque são muitos estudiosos, então eu tentei aqui reduzir um pouco as explicações. Comte era um positivista, né, que no século XVIII ele buscou trazer legados deixados por outros teóricos. Então, ele fundou a teoria positivista. Essa teoria positivista, ela influenciou, claro, a filosofia e a sociologia científica. Foi o fundador da sociologia científica. O que quer dizer isso? A sociologia, ela passou a ser vista como uma ciência, né? Um estudo para ser constituído como ciência precisa realmente ser um estudo elaborado, pesquisado, reanalisado, testado, né? Tem todo um parâmetro para ser científico. E Comte, ele foi esse fundador da sociologia científica. O que é que se pregava? Muitos aspectos, tá? Que alguns outros teóricos, outros estudiosos também seguiam ou não seguiam a linha de pensamento dele. Mas nessa perspectiva, o que é um dos pontos que ele considerava? Que nada é absoluto, tudo é relativo, né? Você não pode dizer que as coisas elas são, por exemplo, uma explicação mais fácil de se entender. Você não pode dizer que ou é preto ou é branco, por exemplo. Que nós sabemos que existe o preto e o branco. Mas se a gente parar para pensar e misturar o preto com o branco, nós vamos ter um cinza, né? A mistura dos dois. Então, o radicalismo, né, que muitas pessoas elas têm nas suas falas, dizendo, por exemplo, que o mundo surgiu assim, 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 pronto. E nada pode ser questionado. Então, para o positivismo, isso é um fator absoluto, né? Então, a gente não pode colocar as coisas no aspecto absoluto, porque existem outros aspectos que aconteceram também durante essa descoberta do mundo, que podem não estar mencionadas durante esse período, esse momento que você está explicando o surgimento do universo. Então, a relatividade, ela existe. E uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre relatividade é a questão também da flexibilidade. É você entender as coisas com mais flexibilidade. Quando você determina as coisas de uma forma absoluta, é aquilo e pronto, não existe outra resposta, não existe outra saída, não existe outra possibilidade, você limita o homem a algumas possibilidades, ok? Então, os fenômenos, eles são relativos e não tem esse aspecto absoluto. Então, foi uma das suas principais contribuições, dentre outras, é claro, que vocês estão lendo e estão estudando. Émile Durkheim e o fato social. Émile Durkheim, ele nasceu em Épinal, na França, em 15 de abril de 1858. Ele foi um psicólogo, filósofo e sociólogo do século XIX, sendo responsável pelas regras do método sociológico e emancipou a sociologia como uma ciência autônoma.
Seus estudos englobam distintas áreas: direito e economia, filosofia, ciências da natureza e a psicologia. A variedade dos estudos permitiu que o autor relacionasse modelos biológicos e sociais, formulando a teoria dos fatos sociais. Nessa perspectiva, qualquer ação espontânea que burle as regras sociais deverá ser acusada ou punida devido à coercitividade. Então, assim, o Emile Durkheim, ele tinha uma formação muito interessante, né? Porque ele era também da França, ele tinha uma formação em psicologia, filosofia e sociologia, e ele trouxe mais um legado para a sociologia. Ele permitiu que a sociologia ela fosse uma ciência autônoma, ela não fosse uma ciência que dependesse. Ciência sempre depende de outras ciências, podemos dizer assim, mas ela não foi uma ciência que teve a liberdade, né, de pesquisa, de busca de informações. E isso foi um salto. Enquanto Comte ele foi o fundador, Durkheim ele possibilitou essa liberdade. Os estudos que ele coloca aí são estudos que pregavam modelos biológicos e sociais, ou seja, eram estudos que pregavam a relação da sociedade e da biologia. É muito importante a gente entender isso, porque em cima disso ele fundou a teoria dos fatos sociais, ou seja, ele explicava os fatos sociais, né? Alô? Ele explicava os fatos sociais a partir de quê? A partir desse contexto biológico que se manifestava e dentro desse contexto social. Para a gente poder entender melhor, essa perspectiva colocava o seguinte, que a sociedade, por exemplo, que a sociedade ela tem regras. Essas regras, elas, como ele coloca assim, qualquer ação espontânea que burle as regras sociais deverá ser acusada ou punida. Ele coloca que para uma sociedade poder viver de uma forma civilizada, de uma forma normal, alguns deveres, regras, leis, elas precisam ser estipuladas e a sociedade ela precisa acatá-las. Quando essas pessoas elas não acatam, o que é que tem que ocorrer com elas? Elas precisam ser punidas, né? Elas precisam ser acusadas para que não venham como é que eu posso dizer? A desvirtuar o propósito de bem-estar na sociedade, né? Então, ele colocou isso de uma forma que pudesse mostrar que a sociedade ela poderia ter uma convivência satisfatória desde que tivessem padrões pré-estabelecidos e seguidos, certo? Por isso que ele chama de teoria dos fatos sociais. O legado de Max Weber já foi na Alemanha e não na França, em 1864, e seus estudos perpassam as áreas do direito, filosofia, história e sociologia. Na política, ele defendeu ardorosamente seus pontos de vista liberais e parlamentaristas, e na sociologia seu legado se deu no estudo das religiões, estabelecendo relações entre formações políticas e crenças religiosas. Foi o grande sistematizador da sociologia na Alemanha. Então, gente, o Max Weber, ele trouxe como legado, né, já atuar em outras áreas, né, vocês podem perceber que já tinha história, já tinha direito, e ele já tinha um aspecto político também como é que eu posso colocar? Um aspecto político que ele considerava importante dentro da abordagem sociológica, né? Então, por isso que ele deixou legado
porque no estudo das religiões, ele estabeleceu, certo, que era necessário uma relação entre a religião e a política. É importante a gente entender que o legado de Max Weber muitas vezes é confundido com o legado de Karl Marx. Max Weber, ele tem uma explicação, ele tem um entendimento diferente de Karl Marx, tá? E foi ele um grande sistematizador da sociologia em função disso, porque enquanto alguns outros não consideravam isso como um aspecto importante, ele considerou sim que esse estudo das religiões, essas relações entre política e as crenças religiosas poderiam trazer uma sociedade mais benéfica, né, de melhor convivência. Em 1904, ele publicou sua obra de maior relevância, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A ética protestante, falando da religião, e o espírito do capitalismo, né, no sentido do Estado, do governo, de política, na qual busca comprovar como a lógica cristã está diretamente relacionada com o desenvolvimento do capitalismo. Nós sabemos, né, que o capitalismo, para poder ele girar, para ele poder funcionar, para ele poder acontecer, a sociedade ela tem que estar capitalizada, ela tem que estar realmente com condições mínimas financeiras para poder ter recursos para a economia funcionar. E ele considerava que a religião poderia dar condições, né? Poderia dar um fortalecimento moral, um fortalecimento, um espírito, né? Que pudesse proporcionar forças e condições para essa relação poder acontecer, que era a religião e os governantes, os políticos, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, quando a igreja, né, no caso, comprava a ideia de que o capitalismo era o melhor caminho para a sociedade e, da mesma forma, o capitalismo considerava que precisava do apoio da igreja para colocar para os seus fiéis, né, a importância desse tipo de economia, era uma relação que iria possibilitar avanços para a sociedade. Então, Karl Marx, ele foi um pensador revolucionário, né? Como dito, na Alemanha, ele pregava suas ideias eram muito influenciadas potencialmente na sociologia, a economia, na história e até na pedagogia. Sua produção intelectual contou em boa parte com a parceria do intelectual, também alemão, Engels, né? Então, Friedrich Engels, com o qual publicou diversas obras, dentre elas o Manifesto Comunista, no qual critica o sistema de produção capitalista e expõe a história do movimento operário e convocam pela união dos operários no mundo todo para a superação do capitalismo e a construção de uma nova ordem societária. Karl Marx, ele, como vocês podem perceber aqui, ele traz uma relevância, claro, entre a ética e o espírito do capitalismo, na qual ele busca comprovar a lógica cristã está diretamente relacionada com o desenvolvimento do capitalismo. Porém, ele preconizava também, né, embora ele dissesse que o capitalismo, para poder funcionar, tinha que ter essa relação com a religião, a política com a religião, a economia com a religião, ou seja, um relacionamento entre esses aspectos, ele veio através de outros pensadores, né, outros parceiros, começar a realizar um pensamento revolucionário.
ele começou a acreditar, certo, que esse capitalismo, na verdade, ele trazia benfeitorias apenas para uma parcela da sociedade, certo? Que essa relação era uma relação muito complexa entre capitalismo e religião. E aí o que é que ele expõe? Ele expõe que há uma necessidade desses operários que vivem do capitalismo se rebelarem, né? Construir, se superarem, uma construção de uma outra ordem societária. E por isso que ele coloca que um dos caminhos seria o comunismo. Então, nós sabemos que o comunismo é um tipo não é de filosofia, é um tipo de economia que é uma aversão ao capitalismo. Na verdade, o comunismo ele vem pregar que as pessoas elas devem ganhar da mesma forma, né? Não deve ter diferenças na sociedade enquanto a classes sociais. Então, ele foi um revolucionário porque ele pregava isso, né? E aí ele fez movimentos para que essa situação ela realmente viesse a acontecer. Para além do Manifesto Comunista, a obra mais relevante de Marx foi publicada em 1867, O Capital, na qual expõe suas críticas à economia capitalista após uma análise profunda dela. Então, gente, a gente não está falando aqui, tá? Entendam que a gente não está falando aqui de Max Weber, a gente está falando já de Karl Marx, tá? Karl Marx, ele tinha uma concepção diferente de Max Weber, porque Max Weber, ele fazia essa necessidade de relação entre a igreja, as religiões, né? E também, como é que eu posso dizer? E o capitalismo. Já Karl Marx, não. Karl Marx, ele tinha uma visão de que o homem ele era explorado, né? Ele tinha uma concepção de que o homem ele era tão explorado de uma forma que o empresário iria chupar o seu último sangue até onde ele pudesse produzir. Isso me faz lembrar muito aquele filme do Charlie Chaplin, né, onde o Charlie Chaplin ele está numa atividade dentro de uma fábrica, que ele tem aquele tempo mínimo de ir no banheiro, onde ele faz um trabalho repetitivo, onde ele faz um trabalho rotineiro, que ele não consegue pensar, ele é uma máquina, né? Ele realmente é uma máquina dentro da empresa. Então, Marx ele foi muito combatido, porque essa visão revolucionária de colocar o comunismo, ele não veio com bons olhos para o capitalismo, para os capitalistas, para a religião, para uma parte também da população. Mas aquelas pessoas que sofriam muito, que passavam condições desfavoráveis, muita pobreza, muita miséria, né? Elas começaram realmente a seguir a linha de pensamento dele, concordavam com o que ele dizia, né? E isso foi muito interessante porque ele trouxe, na verdade, críticas à economia capitalista após uma análise profunda dela. E a obra dele, O Capital, de 1867, para além do Manifesto Comunista, foi muito relevante, ok? Então, a partir de Marx, a sociologia adotará uma postura mais crítica e de construir alternativas ao capital. Marx, sem dúvida, foi um modelo de pensador que conseguiu aliar a teoria à prática e abordou inúmeros assuntos que até então não haviam sido pensados na sociologia.
Então foi assim, foi um pensador, foi um estudioso que possibilitou uma reflexão do status quo da sociedade, né? Começou a surgir também questões sociais afloradas diante daquela realidade, né? E foi muito importante também para várias outras profissões, inclusive o serviço social, né? Que faz compreender que o mundo ele tem as suas divisões, que a população ela pode compreender que essas divisões elas podem trazer um avanço, né, para sair dessa situação tão degradante que o capitalismo ele proporcionava, segundo a concepção de Karl Marx. Bem, a pós-modernidade e seus teóricos. Conforme vimos, a modernidade marcou a substituição da Idade Média, colocando a ciência como centro na interpretação dos fenômenos da natureza e sociais. Então, a modernidade, ela foi um momento que veio depois da Idade Média. E com a modernidade veio o quê? Veio a ciência, né? Veio a ciência, entre elas a sociologia, que o ponto principal da Idade Média era o egocentrismo, que a gente falou no início da explicação. Nesse momento histórico, teremos a razão como foco das ações dos sujeitos. Nos tempos atuais, há um debate se o que se pautava na modernidade ainda faz sentido ou se estamos vivendo uma outra conjuntura com novas ideias que não cabem mais na modernidade. O questionamento acima não é unanimidade na sociologia. Teremos divergências e alguns pensadores indicarão que superamos a era da modernidade e estamos vivendo na pós-modernidade. Então, a modernidade, ela trouxe um legado importantíssimo, que foi a ciência. Trazendo a ciência como ponto principal, ela trouxe o lado racional. Então, não foi a questão da subjetividade, não foi a questão do bom senso, né? Não se pregava o achismo. Porém, essa nova conjuntura da modernidade faz nos pensar se estamos agora vivendo um momento de pós-modernidade ou se ainda estamos vivendo um momento de modernidade. Isso vai ser, inclusive, debatido mais à frente. Pierre Bourdieu, ele nasceu, foi outro, né, também desse período, nascido na França no ano de 1930, formou-se em filosofia em 1954 e deu início à sua trajetória como professor de Moulins, que teve uma breve pausa na carreira para se dedicar ao serviço militar obrigatório, que o enviou para a Argélia, onde lecionou e pôde experienciar o colonialismo francês. Sua vivência na Argélia proporcionou sua inserção nos campos da antropologia e da sociologia, nas quais percorreu uma trajetória acadêmica na França. Seu reconhecimento se deu na década de 1960 através dos estudos sobre os mecanismos de construção da desigualdade social. É considerado uma das maiores referências das ciências sociais no mundo contemporâneo. Então, Pierre Bourdieu ele já está na fase contemporânea, né, de pós-modernidade, onde Bourdieu ele buscava entender as desigualdades sociais essas que já eram tratadas na visão de Karl Marx, certo? E que ele vem, através dos seus estudos de antropologia, sociologia e outras ciências, proporcionar um aprofundamento sobre a questão. Zygmunt Bauman nasceu em Poznań, na Polônia, em 1925, estudou filosofia e sociologia em Varsóvia, sendo afastado por conta de leitura de livros e artigos censurados.
Nós sabemos que uma época da nossa sociedade, os livros eles foram queimados, o conhecimento ele não era permitido, né? Era um conhecimento limitado pelo poder dominante, que poderia ser a igreja, que em alguns momentos era o Estado, o governo, em alguns momentos os dois, né? Então, assim, as pessoas que tinham muito conhecimento, muita formação, eram vistas como pessoas que poderiam trazer, como é que eu posso explicar? Poderiam trazer questionamentos que até então não eram interessantes para quem estava no poder. Vamos continuar aqui a leitura. Crítico do autoritarismo soviético, mudou-se para a Inglaterra, onde se tornou professor da Universidade de Leeds. Destacou-se recebendo os prêmios Amalfi em 1989 por sua obra Modernidade e Holocausto e Adorno em 1998 pelo conjunto de sua obra. Morreu em 2017 aos 91 anos. Em síntese, Bauman irá expor que as relações amorosas possuem novas configurações e são destinadas à liquidez e à frouxidão. O sujeito contemporâneo busca o outro para preencher sua solidão, porém mantendo uma distância para a preservação de sua liberdade. Então, assim, é interessante porque Bauman, ele trouxe um novo olhar para uma nova situação, né, diante do que se colocava até então. Então, até então, havia uma preocupação de se focar, né, na política, na economia, na sociedade, nas relações, no poder. E aí, Bauman, ele colocou algo muito importante, porque ele veio trazer a concepção de que as relações amorosas, elas muitas vezes, elas deixam as nossas ideias muito libertinosas. Em que sentido isso? Em que sentido que o sujeito contemporâneo, o sujeito daquela época, ele realmente precisa preencher sua solidão, certo? Através de um parceiro, através de uma pessoa, mas entendendo que essa liberdade própria individual, ela não poderia ser contaminada, ela não poderia ser atingida, porque o que é que ele observava? Que muitas vezes, quando você tinha essa parceria, era tendencioso você acatar e aceitar as ideias, opiniões do que o outro preconizava. E ele considerava que o homem contemporâneo ele não poderia proporcionar essa frouxidão. Ele poderia ter, né, essa relação amorosa, mas tendo a preservação da liberdade. Ok? Bem, a partir disso, vamos para a unidade 3, certo? A unidade 3, ela vai tratar da sociedade disciplinar, a sociedade controle. Nós iremos falar sobre a teoria estruturalista e a teoria da ação, e dentro dela o estruturalismo, a teoria da ação social por Goffman, as críticas de Bourdieu. No próximo tópico da unidade 3, vamos falar sobre a sociedade disciplinar e sociedade de controle, sobre Michel Foucault e a sociedade da disciplina, Gilles Deleuze e a sociedade de controle. Então, nesta unidade, apresentaremos o debate sobre a sociedade disciplinar e a sociedade de controle, iniciando com a apresentação das principais discussões sobre a teoria da ação e a teoria estruturalista e enfatizando os pensadores que se destacam nesse debate. Posteriormente, você irá conhecer as definições da sociedade da disciplina e da sociedade de controle e seus principais teóricos. Nesta unidade ainda, você irá se aprofundar sobre os prismas dos pensadores Bourdieu, Goffman, Foucault e Deleuze. Também oferecemos dicas para aprofundamento dos seus estudos, curiosidades e leituras complementares. Então, gente, na unidade 3 é muito interessante porque teremos uma oportunidade, né,
como referenciado, deixa eu voltar aqui um pouquinho, de tratar de assuntos muito interessantes, né, que foi preconizado durante muito tempo, a questão de uma sociedade disciplinar e uma sociedade de controle. E esses aspectos, eles foram debatidos por determinadas correntes, por determinados movimentos, por determinadas teorias, pensadores. E aí, e é isso que vai ser colocado aqui nessa unidade apresentado. Sobre a teoria estruturalista e a teoria da ação. As discussões que permeiam o debate na sociologia contemporânea são direcionadas por duas correntes teóricas, a teoria da ação e a teoria estruturalista. Existe nas últimas décadas um esforço para relacionar as duas vertentes através de uma perspectiva histórica. Dentre os teóricos que se destacam nesse viés, encontra-se Pierre Bourdieu e Norbert Elias. Buscando associar as duas dimensões, os sociólogos criaram uma espécie de teoria relacional, querendo associar as ações dos indivíduos e a estrutura social, sem que uma das duas dimensões seja anulada. Dessa forma, ambos buscaram na história fundamentos explicativos do social. Vamos lá tentar entender. A teoria estruturalista é uma teoria que busca entender a estrutura da sociedade dentro da abordagem sociológica. Porque se a gente for entender a teoria estruturalista dentro da abordagem filosófica, ela tem uma outra concepção, dentro da abordagem psicológica, ela também tem outra concepção. Mas já que nós estamos abordando a sociologia, e o momento agora é a sociologia contemporânea, o que a gente observa é que havia uma preocupação de se entender essa estrutura e se manter essa estrutura, certo? A sociedade, ela tem uma estrutura formada. Que estrutura seria essa? Estrutura de sociedade, né? De sociedade onde tem pessoas que são governantes, pessoas que são governadas, né? Onde há um poder público, um poder político, uma economia que gira, enfim, uma estrutura que ela é formada, certo? Porém, a teoria da ação, ela é uma teoria que busca, segundo o que eles colocam aqui nessas discussões, aliar essa estrutura com a ação. Isso não era algo fácil, porque quando a gente fala ação, a gente fala em mudanças, né? Então, seria, de certa forma, desestruturar um pouco o que está formado para se reestruturar um novo modelo de sociedade. Porém, eles não preconizavam isso. Eles preconizavam que essa teoria da ação, elas deveriam adequar um indivíduo a essa estrutura que estava formada. Ou seja, a teoria da ação, ela deveria adaptar o homem ao ambiente onde ele estava inserido, sem que pudesse anular a importância de uma teoria ou de outra teoria. Então, a gente percebe claramente que tanto Bourdieu como Norbert Elias, eles buscavam criar uma teoria que relacionasse essa possibilidade de adaptação do homem ao meio, uma estrutura que já era formada, para que ele não ficasse, longe daquela estrutura, daquela realidade, e também criticando e gerando especulações desnecessárias. Então, o estruturalismo, ele é um movimento intelectual inaugurado no século XX, que contribuiu para o processo revolucionário científico da filosofia e das ciências humanas. Teve como referência inicial o teórico linguista Ferdinand de Saussure, em 1857 a 1913.
Esse movimento tem rebatimentos amplos sobre o pensamento antropológico, linguístico, social, matemático, psicológico, psicanalítico e na teoria literária. A origem do estruturalismo assegura que a atividade humana e tudo que provém dela são construídos, defendendo que nem mesmo o pensamento e a percepção são ações naturais. Nessa perspectiva, a atividade humana é repleta de significado, tais como a consequência do sistema de linguagem que operamos. Então, vamos tentar aqui entender. O estruturalismo, ele pregava, que a atividade humana e tudo que provém da atividade humana, são construídos, mas defendendo a ideia de que o pensamento e a percepção são ações naturais, ou seja, são ações que não tem como se modificar em função do que a vida coloca. Então, o melhor que você tem que fazer é se estabelecer diante daquela estrutura, certo? O melhor a se fazer nessa perspectiva é atender, se adequar àquela condição que a vida lhe pôs. Podemos dizer, de certa forma, que seria isso. A teoria da ação social por Goffman a teoria da ação social, tem seu início a partir de Weber, Max Weber, e está relacionada a um comportamento intencional de um sujeito na busca por uma resposta do outro. Então, a teoria da ação, ela já tem um significado, diferente da teoria do estruturalismo. Por quê? Porque a teoria da ação, ela coloca o quê? Ela coloca que, certamente, vou adiantar em função do tempo, um dos autores mais destacados no debate contemporâneo nessa teoria é Evan Goffman, psicólogo e sociólogo canadense que faleceu em 1982. No decorrer de sua carreira profissional, Goffman dedicou seus estudos à observação participante para analisar o comportamento humano. Seus estudos deram origem às teorias sobre as interações sociais e o lugar que cada sujeito tem uma hierarquia social. Então, a teoria social de Goffman, ela já preconizava mais a necessidade de entender mais o comportamento das pessoas, as ações das pessoas e as interações que elas realizavam, mas compreendendo que esse sujeito ele tinha que estar enquadrado dentro de uma hierarquia que a própria sociedade ela criava. Por isso que havia necessidade de relacionar a teoria da ação com a teoria do estruturalismo, A estrutura que é formada e a ação que era algo muito próprio do ser humano, de saber se relacionar, de observar, de interagir. As críticas de Bourdieu. Bourdieu criou sua teoria como um argumento de superação da discussão entre individualismo metodológico e holismo, ou entre subjetivismo e objetivismo, ou ainda fenomenologia e estruturalismo. O velho debate entre subjetivismo e objetivismo. Dessa forma, ressaltamos que para Goffman, o último significado das ações humanas deve ser isolado das relações sociais, enquanto em Bourdieu deve ser isolado ao prisma da história, da estrutura e da lógica de funcionamento do espaço social, nas quais essas relações são determinadas. Então, assim, Bourdieu, ele vem criticar, a gente pode observar essas discussões que eram muito próprias naquele momento. Subjetivismo, objetivismo, fenomenologia, estruturalismo, quer dizer, aspectos diferenciados, Ele fez uma crítica, argumentos, onde buscava superar essas discussões, que ocorriam no momento. E Bourdieu, ele também, ele
colocava um prisma, certo? Que determinava, de certa forma, que Goffman colocava e como significado a importância das ações humanas dentro dessa estrutura formada de relações sociais. Já Bourdieu não, já Bourdieu ele se isolava desse prisma, desse significado dessas relações sociais dentro dessa estrutura. Ele considerava que era muito mais lógico você entender o espaço social em função das relações sociais que eram criadas. Então, podemos considerar que as relações sociais elas poderiam ser modificadas, essa estrutura consequentemente também, e não era tudo tão montado e tão segmentado como Goffman colocava. A sociedade disciplinar e a sociedade de controle. Para alguns estudiosos, a questão do poder e da política deve se analisar de maneira distinta, não dando preferência às relações com o Estado, porém priorizando elementos presentes e cotidianos dos sujeitos. Esses teóricos se dispõem a interpretar a sociedade com ênfase na disciplina do cotidiano e outros sob o viés do controle. Então, começa a surgir, nesse período, né, dois legados, duas formas distintas de ver a sociedade. Uma sociedade onde era interpretada a importância da disciplina no cotidiano, certo? E outro sobre a necessidade de controle dessa sociedade, certo? Uma coisa é uma sociedade disciplinar, outra coisa é uma sociedade que vive sob controle. E Michel Foucault, nós estamos aqui já quase finalizando, só faltam mais 2 slides, tá? Para a gente fechar aqui a nossa hora de apresentação. Então, Michel Foucault, né, chegou nesse momento e ele colocou a necessidade de uma sociedade da disciplina. Antes de adentrarmos nas discussões teóricas sobre o debate protagonizado por Foucault, no que se refere à sociedade da disciplina, ele colocava como ponto principal que a sociedade ela tinha que ter uma disciplina e ele ia dizer como essa disciplina deveria ser realizada. Vamos conhecer um pouco desse autor, que é referência no debate sociológico e na compreensão da sociedade, sendo referência para vários pesquisadores de diversas áreas. A função das sociedades disciplinares é a organização dos grandes meios de confinamento, cujo objetivo era a concentração e composição no tempo e no espaço de uma maneira de produção na qual o resultado deveria ser superior à soma das partes. O sujeito não parava de ir de um espaço fechado ao outro, família, escola, fábrica, universidade e às vezes prisão ou hospital. Então aqui nesse segundo parágrafo, Foucault já coloca que a sociedade ela tinha que adotar medidas disciplinares e também de confinamento, de concentração, diante de uma realidade onde havia muito espaços, né? O sujeito ele não estava sempre centrado em um local único, ele poderia estar em um momento no trabalho, outro momento na família, outro momento no hospital, outro momento na prisão, então ele estava sempre em espaços diferentes. E, em função disso, ele estava sujeito a acontecer situações diferenciadas. E, para isso, disciplinas precisavam ser adotadas nesses vários espaços que ele adentrava, que ele estava presente, né? A disciplina, então, ela se configura como uma maneira de praticar o poder, em que este possui uma relação de forças que só se expressa através da repressão e, em última instância. Nesse contexto, a vigilância aparece como forma de facilitar que a disciplina operasse como valor reduzido,
o que, por sua vez, permitiu a difusão dos mecanismos disciplinares socialmente. Sendo assim, a construção da sociedade disciplinar ocorria nesse processo de produção de individualidade na qual cada sujeito vigia a si mesmo e aos outros. Resumindo, o que é que Foucault colocava? Ele colocava que como a sociedade era ampla, formada por vários membros em instâncias diferentes, era necessário que essa sociedade ela adotasse disciplinas para a melhor convivência, né? E essa disciplina, um dos preceitos para essa disciplina funcionar seria a vigilância. A vigilância, ela tinha que partir de si mesmo, a gente tinha que ter uma vigilância própria consigo mesmo e uma vigilância com as demais pessoas. E quando essa vigilância e essa disciplina, quando essa vigilância permitia verificar que essa disciplina não estava sendo adotada, alguns mecanismos de repressão, alguns mecanismos disciplinares precisavam ser adotados, como, por exemplo, de punição, como de prisão, para poder deixar as pessoas enquadradas numa sociedade civilizada. Bem, é isso. Espero que eu consiga ter deixado um legado para vocês diante de tantas informações, diante de tantos conhecimentos repassados aqui para vocês, né? Claro que o material ele é muito vasto, ele é muito rico. São pensadores que fizeram e deixaram o seu legado na nossa sociedade. Agradeço a participação nos comentários, perguntas e todo tipo de interação advindas de vocês. Fico por aqui e até a próxima oportunidade. Ok, gente? Até breve.